Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Amabile Braz, esse aqui é o Diário da Maga. Bom, hoje eu quero falar para vocês de catarse. Isso mesmo, catarse. Assim, gente, eu não vou romantizar a catarse para vocês, tá? Eu não vou aqui ficar na teoria da catarse. Eu quero falar mais da prática, falar do que eu senti nesse meu processo de terapias, não só de ressonância harmônica, mas eu fiz outras terapias, inclusive eu aplico em mim o que eu desenvolvo das minhas terapias do tarô, dos arquétipos, e é muito importante que antes de falar somente da teoria, eu quero falar da prática para que você se sinta preparada para receber essas informações. E quando a catarse acontecer com você, eu quero que você seja mais preparada, mais atenta aos sinais que ela dá. Porque comigo foi meio que assim, eu não acreditava na catarse, né, gente? Eu achava que a catarse não existia. Não é tudo isso não, pensava. Deve ser uma coisa mais leve, deve ser tranquilo, mas não é que ela é pesada, no sentido de uma coisa ruim, né? Mas a catarse, se você não identifica que está acontecendo alguma coisa, é um processo que vai demorar para você, sabe? Andar, agilizar, interiorizar e permitir-se, né? E a gente é totalmente ligado, né, à questão da resistência. A resistência é o que mais nos impede de que o processo seja mais rápido e mais leve. Então eu quero falar para vocês da prática para você entender aí como que funciona. Teoricamente falando, só para a gente dar essa pequena introdução, catarse é uma limpeza. É um processo que está fazendo com que o seu subconsciente se limpe e seja reprogramado ali novas informações. Como ela vem fazendo um processo de limpeza profunda, sabe? De fato, assim, vai na raiz do nosso problema. É uma purificação mesmo, né? É um processo muito intenso de remoção de crenças, de remoção de resistências que a gente tem. E na teoria... falou que a limpeza, a gente fala, vem limpeza, né? Vem em mim limpeza, deixa eu ser feliz, deixa as coisas acontecerem. Mas na prática, não é bem assim não, né? Na prática, pode ser mais doloroso, geralmente é mais doloroso, por conta da nossa dificuldade de entendimento de que aquilo que está acontecendo é bom pra gente, tá? Como que foi a minha catarse e como que eu fui passando por ela? Quando eu pedi a minha primeira ressonância harmônica, né, eu vou falar da ressonância porque a ressonância foi a terapia mais intensa que eu fiz, sabe? Foi a terapia mais longa também, né? A ressonância você pede ela sempre. Ela vai se repetindo ali, né? Não que outras terapias também não vão seguir esse processo. Mas pra mim foi a terapia mais intensa, foi a ressonância. Então, quando a ressonância chegou, eu lembro que eu pedi limpeza de crenças com relação a pai. Pedi de mãe também, mas pedi separado, sabe? Fiz com relação a pai e com relação a mãe. Quando a ressonância chegou, eu me recordo que eu coloquei pra tocar, acho que nos 4 primeiros dias, uma semana, eu comecei a ficar bem quieta, sabe? Quando ela tocava, eu ficava inquieta, eu tinha às vezes sensações físicas mesmo, dor de cabeça, algumas coisas assim. Mas eu estava interiorizando aquilo, eu entendi que era a ressonância. Já é uma catarse, né? Já é um processo. Mas até aí eu segurei a onda, tá? Foi passando 15 dias, 20 dias de ressonância. Eu comecei a ter contatos com meu pai. E nesses contatos, eu me recordo que teve um momento em que ele fez algum comentário, falou alguma coisa comigo e aquilo pra mim foi um gatilho muito grande. Então, primeiro ponto da catarse.
tudo vira gatilho. Tudo vira um ponto que pode te desequilibrar. E é aí que você precisa entender o que está acontecendo, por quê. Quando eu tive aquele gatilho, ele falou alguma coisa comigo, eu de fato não me recordo o que foi, tá, gente? Não é omissão de informação, não me recordo mesmo. Eu sei que ele falou alguma coisa comigo e foi assim, instantâneo. Veio na minha mente uma informação que eu nem sei onde ela estava armazenada, de uma questão do passado, de infância. E eu quis na hora jogar tudo aquilo na cara dele. Foi um momento de raiva que eu fiquei. E quando aquilo aconteceu, eu tive duas opções. Ou eu falava, ou eu entendia, calava e, raciocinava. Na hora, eu respirei e não falei. Mas eu não falei consciente de que eu tinha que analisar. Eu não falei porque eu senti que eu ia falar além do que talvez fosse necessário. E ali na hora me bateu aquele respeito mesmo entre filho, filho e pai. Então eu me calei. Mas foi doloroso pra mim. Porque foi um processo que eu fiquei assim, eu tinha que falar, sabe? Passou. E ali aconteceram outras situações. Então o que eu percebo? A ressonância, ela vai colocando situações na sua frente para você limpar aquilo que você pediu, para entrar aquela programação que você pediu. Então ela tenta uma, tenta duas, tenta três, ela vai te dando opções. E eu tive uma outra situação com ele, aonde eu fui bater um papo com ele assim também e me veio aquela vontade de falar aquele monte de coisa pra ele. Só que ali eu já estava um pouco mais preparada. Então o que eu percebo? A catarse, ela começa a ativar vários pontos e tudo vira um gatilho, porque a sua mente está esperando um momento, está limpando. Então na hora que entra uma sujeira, a sua mente já vai lá em cima daquela situação. A questão é que como a catarse está mexendo com crenças limitantes, está mexendo com situações do passado, de infância, que dói na gente, a gente às vezes perde um pouco do limite de como falar com o outro. E pode ser que nesse processo de falar com o outro, você seja um pouco além do limite, no sentido, vamos dizer assim, você pode ser alguém um pouco agressiva na fala, sabe? Alguém um pouco incompreensiva. E nós não podemos esquecer que do outro lado, que seja o nosso pai, nossa mãe, o nosso ex, alguém que nos fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente precisa ter total limite e respeito para falar com o outro. Não tem nenhum problema você sentar e conversar com o pai, com a mãe, sobre uma situação que te incomoda. Mas tem que ter um respeito, Os nossos pais estão acima. Então eu percebi isso, sabe? Que a catarse, às vezes, ela vem tão forte que você pode tomar atitudes um pouco impensadas, impulsivas. Por isso que, acho que eu entendo que é por isso que Hélio Couto pede muito pra gente estudar várias palestras antes, e continuar estudando por conta dessa dinâmica, da ressonância que é forte, tá? Então, o que eu senti? Eu senti que palavras, frases ou situações eram gatilhos. Eu senti que alguns sentimentos que te movem para ação, por exemplo, raiva, ela vem, às vezes para que você tome uma atitude mesmo, mas ali é interessante você fazer uma análise e entender o que está acontecendo. Pode falar sim, só se coloque primeiro no seu eixo para depois ir lá e bater um papo, expor uma situação, mas é bom falar, é bom limpar, tá? A catarse, ela traz nos seus sonhos também. Eu vi muita coisa nos sonhos, sabe? Então vem muita informação nos sonhos. Eu tive momentos de necessidade de perdão muito grande e eu fui muito resistente em alguma delas. Percebi que resistência só me afastava dos processos, mas eu tive resistências conscientes, sabe? Do tipo, não quero falar, não quero perdoar, não estou pronta para isso.
Mas eu percebia hoje na segunda ressonância, passado vários meses, eu percebi que ficar resistente é um atraso na nossa vida, tá? Então eu me recordo disso, situações assim que eu ficava descontrolada no sentido de sensação mesmo, sabe? Me sentia às vezes magoada, ou ficava vindo na minha mente situações do passado para limpeza mesmo. Então a catarse no campo de prática, ela pode ser um pouco pesada se você não está pronto para entender esse momento. Por isso que, se você vai pedir uma ressonância ou se você vai pedir qualquer uma outra terapia, já vá preparado. Vai existir a catarse, vai existir a limpeza. O processo é esse, vai bater no seu inconsciente e vai buscar desprogramar o que está ali. Você precisa ser paciente, resiliente, ter tranquilidade e se permitir aquilo. Se você tirar resistência, que é o não quero, não tô afim, isso me dói demais, não dou conta. Se você tirar essa resistência de deixar o processo acontecer, ele vai ser mais leve, mais rápido. E aí a catarse vai ser igual uma borboleta mesmo, sabe? Uma transformação. Você vai sair daquele casulo, você vai sair daquele processo e você vai começar a vivenciar as coisas novas para você. Então, deixo como dica, tenha paciência. Faça uma afirmação, cola na cabeceira da cama para você acordar todos os dias, lembrar que existe catarse, que ela existe pro seu bem. Então eu me recordo que eu fiz isso, sabe? O processo de limpeza faz parte, o processo de limpeza me ajuda, o processo de limpeza me faz prosperar, crescer, transmutar. E ali eu ia permitindo que aquele processo de catarse acontecesse. Não foi de um dia para o outro, não foi com um mês, eu levei mais tempo. Praticamente, eu acho que depois de 3 meses de ressonância que eu consegui de fato trabalhar a resistência, né, a catarse mesmo, que eu comecei a me permitir mesmo. E ali eu comecei a ver muitos processos que eu pedi na ressonância acontecendo de fato. E hoje eu tô vivenciando mais processos e mais processos que eu vou falando aqui pra vocês nos próximos vídeos, tá? Mas é isso, a catarse não é pra assustar, a catarse não é ruim, a catarse não é dolorosa. Ela é para ser vivida, é importante que ela venha e ela vai te libertar. Se você tiver na mente que você vai ser liberto daquele processo, se você tiver na mente que você vai ser limpo, purificado de dentro para fora, para entendimento do que você quer, cocriação do que você quer, olha, vai ser maravilhoso, tá? Então é isso, essa foi a minha experiência com a catarse. Se você pedir a ressonância, me conta aí nos comentários, fala pra mim como é que foi o seu processo de catarse, ou se você passou por outra terapia, me conta, eu faço questão de participar da história de vocês também, tá bom? Beijo pra vocês, até o nosso próximo vídeo.